18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7, 18 horas no ar a partir de agora. Eu, você e ela, Karine Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Contando com a sua participação, querido ouvinte, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. A gente quer ouvir você, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Você concorda? Você discorda? Manda seu áudio pra gente. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece, é claro, né, Carlão, de seguir a gente nas redes sociais, no @18 Horas News. Participe no 994887592. 18 horas. Direto para as ruas, Karine Leão. Vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, aos ouvintes. Olha, trânsito congestionado aqui na Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro, bem nas proximidades do IMPA, né? Na Bola do Coroado, o trânsito também é concorrido, tem muitos veículos na via e circulação lenta, né? Então o trânsito tá complicado nesses trechos, então dobre a atenção e, se possível, se você conhece, né? Pode buscar aí rotas alternativas. Daqui a pouco, Karime, Carlão, a gente volta com mais informações. Tá ótimo, André, obrigada. Até daqui a pouco. Legal, André, 6h04. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente e Transporte chegam a acordo sobre a BR-319. Prefeitura de Manaus faz uma força-tarefa chamada Saúde do Homem. A polícia apreende o segundo envolvido no assassinato do rapaz Fernando Vilaça. Terceiro acusado de fazer parte da quadrilha que vendeu o bebê em Manacapuru se entrega para a polícia. Agora 6h05, querido ouvinte, você em 100,7, nós vamos juntos até às 7 da noite com mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques de hoje, hein? Os destaques desta terça-feira, 15 de julho de 2025, no ar só pra você. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Vamos começar aí, Karime, falando sobre a nossa querida BR-319, que não fica pronta. Exatamente, a novela segue. É uma nova rodada aí de negociações. Trouxe esperança, de novo, hein, Karime? Os Ministérios dos Transportes e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, enfim, chegaram aí a um acordo inédito para elaborar um plano socioambiental que viabilize a pavimentação da BR. Aquela história, né, Carlão? Será que agora vai? Não sei não, hein? Já fez essa pergunta aqui umas 10 vezes, hein, Carlinhos? É novela mesmo, mas vamos lá, vamos aos fatos. Foi elaborado, sim, um conjunto de medidas batizado de Plano BR-319. O plano foi selado entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, e cria aí um cronograma de ações de proteção ambiental e desenvolvimento para os moradores do entorno. Olha só, o objetivo é viabilizar o licenciamento do asfaltamento com a promessa de não repetir o que eles chamaram de padrão histórico de destruição ambiental. O fato é que a rodovia foi feita na década de 70 durante o regime militar como parte do plano estratégico para a ocupação populacional e desenvolvimento da região norte do país. E o que a gente vê? Estamos regredindo, né? Estamos hoje isolados. O objetivo da rodovia era integrar a Amazônia Ocidental ao restante do país, facilitando o transporte de produtos e estimulando o crescimento da Zona Franca de Manaus, que também foi criada na década de 1970. Pacote. Pois é, mas aí estamos regredindo, é o que a gente vê. Detalhe, tá? Porque a gente não vê nenhuma ação do governo Wilson Lima para que essa rodovia seja revitalizada. Nem a parte que é de responsabilidade do Estado está sendo feita, como o Careiro Castanho, o Careiro da Várzea, enfim, seguem cheias de buracos. O impressionante, Karime, é que a única ligação por terra do Amazonas com o restante do país segue nesse impasse político e sem a participação de quem mais deveria se importar com o desenvolvimento do nosso estado, que é o governador. No caso, o atual Wilson Lima. Enquanto isso, seguimos no isolamento e também, é claro, com muitos prejuízos. Pois é, e nem o peso político
político, não é, Carlão? Aquela chamada, aquela pressionada de um governador tem o seu peso, mas nem isso, nem esse tipo de atitude a gente vê do governo Wilson Lima. E o que a gente percebe? Um total descaso e a completa falta de comprometimento do governador com o desenvolvimento do estado do Amazonas. O assunto, no fim, o assunto segue sendo discutido em Brasília e o repórter Kennedson Paes tem os desdobramentos desse acordo firmado entre a ministra do Meio Ambiente e o ministro dos Transportes. Boa noite, Kennedson. Então, explica pra gente mais a respeito desse Plano BR-319. Boa noite. Oi, Karime, Carlão, muito boa noite para você, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Esse novo plano, gente, é um plano que mexe muito com o nosso emocional, mexe muito com o imaginário da população amazonense, que tanto precisa desta BR-319, dessa rodovia, para sair do estado do Amazonas de uma forma tranquila, segura e, além disso, também para que ela seja utilizada para que deveria ser, que era para fiscalizar até mesmo os crimes ambientais que o Ministério do Meio Ambiente julga querer combater. No entanto, com a nossa atual realidade, a gente vê que esse cenário não favorece em nada a fiscalização e os crimes ambientais acontecem da mesma forma. Não adianta apenas argumentos, e sim prática. E essa notícia ela foi divulgada pela Folha de São Paulo, dizendo que essa decisão ela pode mudar o rumo desta obra mais polêmica do Amazonas, que é a pavimentação da BR-319, que é a única rodovia que liga Manaus ao restante do Brasil. E segundo a reportagem da Folha de São Paulo, os ministérios do Transporte, também do Meio Ambiente, do governo federal, eles firmaram esse acordo para viabilizar um plano para a pavimentação da BR. Agora, como o Carlão mencionou, em relação aos objetivos, o que chamou muita atenção é que para que esse conjunto de medidas ele seja adotado ali por esse possível licenciamento da obra, eles disseram sobre reduzir impactos na floresta amazônica que historicamente já tinha sido registrado. Só que o fato é que esses impactos eles têm sido gerados devido à ausência do Estado, à ausência do poder público, à ausência do governo federal nessas áreas. Ou seja, se não existe fiscalização, os crimes vão continuar acontecendo. E aí é praticamente injusto falar que as obras que realizaram lá atrás, há mais de 50 anos, elas danificaram o meio ambiente. Na realidade, foi a ausência do poder público no local que resultou nisso, porque quando não se tem nenhuma fiscalização, o crime aumenta. Isso daí é uma questão de lógica, não é nem preciso ser um especialista no assunto. Agora, segundo essas informações do jornalista André Borges, lá da Folha de São Paulo, ele disse que essa reunião teve um pacto entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, que eles fizeram aí esse acordo, esse pacto para poderem realizar esse processo que é da pavimentação. Agora, outro detalhe que chama muita atenção: para que isso seja realizado, eles estipularam a contratação, olha só esse detalhe, a contratação de uma consultoria independente. E essa consultoria que vai ser contratada pelo poder público, ela vai ter um período ali de 8 meses para poder fazer o diagnóstico e também medir os impactos dessa pavimentação da BR-319. Ou seja, jogaram o problema para um pouco mais depois. Vai demorar, no caso. Vai demorar mais ainda, porque ano que vem é ano de eleição. Vocês sabem como é que é, né? E aí já se torna uma pauta política e aí a situação vai... Essa história que 8 meses é apenas um prazo dado, estipulado, não quer dizer que vai ser cumprido. Né? Não, isso é apenas o estudo para poder dizer se... Gente, ainda vão contratar essa empresa para levantar um estudo para ver a viabilidade. Vamos fazer uma reunião, marcar uma reunião. Né? Pronto, exatamente. Ou seja, exatamente isso. Ou seja, parece que é mais uma desculpa. Não, nós tratamos e agora já está resolvido. Pelo menos para baixar os ânimos, Eu né? acho que foi uma medida, assim, para acalmar. Exatamente, para dar uma baixar a poeira. Exato, mas de fato a gente sabe que vai continuar tudo como está. Exatamente. E esse plano também, gente, ele estabelece ali a criação de uma faixa de proteção de 50 quilômetros de cada lado da estrada. Olha só a faixa de proteção. 50 quilômetros é muitos quilômetros, viu? E olha que já existem comunidades que já estão estabelecidas nessa região. E aí surge a dúvida também em relação ao que vai acontecer com essas famílias, né? Porque
segundo o que foi dito, existe essa zona crítica desses 50 quilômetros de cada lado, então são praticamente 100 quilômetros ao todo. Então isso daí vai acabar atingindo também outras famílias que vivem naquela região. Eita. Que vieram para cá, para a Amazônia, também desafiando todas as leis da natureza, tentando ali garimpar, serem pioneiros na criação de gado, alguns deles, outros na criação de agricultura, enfim, eles passaram por esse processo para que a gente não perdesse a nossa Amazônia. Pronto, e agora eles estão sendo penalizados, né? E aí, outra questão também que eles mencionaram é sobre incentivos às atividades produtoras sustentáveis, que é algo interessante ali, que eles mencionaram a respeito sobre as cadeias agroflorestais, que tem o objetivo de incluir as comunidades da região na economia local, sem comprometer a preservação da floresta, o que na teoria é muito bom, mas na prática é o que a gente vai acabar vendo, né? Porque o pedaço ali é muito grande, né? São aproximadamente 400 quilômetros do trecho do meio e é um trecho essencial para a logística, que é muito urgente para nossa capital, para todos os municípios, os 62 municípios do estado do Amazonas, é essencial, porque é por onde chega os nossos insumos da Amazônia, né? Então, o que falta de fato é que essa BR ela seja pavimentada. Agora, outro detalhe para a gente finalizar é em relação que mesmo com essa tratativa, com esse pacto, não significa que a licença vai sair, gente, tá? É só apenas ali uma primeira conversa, já para dizer, vamos fazer, vamos realmente ter essa proposta, mas não significa nada, não significa que temos ainda uma licença para poder pavimentar. Ou seja, temos que esperar os 8 meses e aí depois de 8 meses, sabe Deus que vem pela frente. Né? Seguimos aguardando, Eu acho que o Neto que vai andar nessa estrada, mas tudo Será? bem. Tomara, né? Tomara, né? Tá bom. Tomara. Já vai estar bom. Né? Já vai estar bom. Só para finalizar, Karime, claro. A gente procurou também a bancada amazonense, entramos em contatos com senadores, com deputados federais, eles que estão debatendo praticamente semanalmente esse tema na Comissão de Agricultura e em outras comissões, mas como essa notícia ela ainda não foi oficializada de fato pelo Ministério do Meio Ambiente, nenhum político, nenhum parlamentar quis se posicionar nesse momento. É até mesmo para deixar claro para a população que ainda não tem nada definido. Não tem nada concreto. Não tem nada concreto, então não dá para se posicionar nesse momento. Exato, que parece que foi mesmo uma reunião e um acordo para inglês ver, como a gente fala, né? Só para acalmar os ânimos. Muitíssimo obrigada pelas informações, pela apuração, Kennedson Paz. Valeu, Ken, 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, vamos falar agora da atualização sobre o caso de venda do bebê. O bebê lá em Manacapuru. Hoje, um terceiro suspeito se entregou para a polícia. O empresário José Uberlan Pinheiro de Magalhães, de 47 anos. Carlão, ele é suspeito de agenciar a venda desse recém-nascido por R$500. As investigações apontam que ele teria recebido o pagamento e repassado o valor à mãe da criança. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e traz os detalhes pra gente agora. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, José Uberlane Pinheiro de Magalhães, de 47 anos, e o casal, o Luiz Armando dos Santos, de 40, e o Wesley Fabiano Lourenço, de 38, foram presos na última sexta, mas foram soltos logo depois em audiência de custódia. E depois da soltura dos três, o presidente do TEJAN, que é o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, o desembargador Jomar Fernandes, encaminhou ontem um ofício à Corregedoria Geral da Justiça para averiguar as circunstâncias da soltura do trio, que hoje teve um mandado de prisão feito pela Polícia Civil do Amazonas. Dos 3 suspeitos, um já se apresentou espontaneamente na delegacia. Foi o José Uberlane Pinheiro de Magalhães, apontado como quem teria intermediado a adoção ilegal. A defesa dele informou que qualquer manifestação pública neste momento pode comprometer a apuração dos fatos e prejudicar os direitos e garantias legais de todos os envolvidos. Agora, sobre o casal, Luiz e o Wesley, segundo informou a Polícia Civil, eles têm um prazo, aí o casal tem um prazo para se apresentar de forma espontânea na delegacia. Caso não se entregue no prazo, eles vão ser considerados foragidos. A prisão para os 3 é a preventiva. O
caso foi descoberto depois que a equipe da Delegacia Especializada de Polícia de Manacapuru recebeu uma denúncia anônima por meio de um aplicativo de mensagens. A denúncia incluía a imagem de um veículo circulando pela cidade com 2 homens e informavam que eles estariam ali negociando a compra de um bebê recém-nascido na maternidade pública do município, como explica a titular da Delegacia de Manacapuru, a delegada Joyce Coelho. Na verdade, chegou pra gente a informação de que esses 2 homens seriam oriundos do estado de São Paulo e haviam negociado a compra de um bebê que havia nascido naquele dia na maternidade pública do município. Na mesma hora, desloquei a equipe para que fizesse levantamentos e, juntamente com o Conselho Tutelar, foi identificada a parturiente e a história foi se confirmando aos poucos. Considerando que o carro foi localizado na maternidade, minutos depois, toda a equipe se deslocou para lá e, ao confirmar a veracidade da informação, foram presos em flagrante naquele momento os dois cidadãos que vinham de São Paulo. O trio pode responder pelos crimes de tráfico de pessoas e com a finalidade de adoção ilegal. E a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações para atualizar caso o casal aí se entregue. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Então, André Meirelles, agora 6h18. Olha só, falando de saúde agora, é o seguinte, mais um alerta, inclusive, isso porque geralmente os homens, né, não vão tanto ao médico, né, os homens eles ficam meio assim, e as mulheres vão mais, e os homens acabam adoecendo consequentemente por isso, muito mais que as mulheres. Por isso a Prefeitura de Manaus está agora com uma força-tarefa chamada Saúde do Homem, oferecendo aí cuidados médicos, buscando o homem, não é isso? Exatamente, né, Carlão? A gente sabe que o homem só procura um médico quando já está morrendo, né? Ele vai levado. Exato. Ele vai levado, exatamente. Então, hoje os atendimentos foram lançados oficialmente na UBS Alfredo Campos, na Zona Leste. Mas outras unidades também vão fazer parte aí dessa força-tarefa. E quem tem os detalhes pra gente é a repórter Odiné Araújo. Boa noite, Odiné. Então, o que a Prefeitura pretende com essas ações? Bom, o objetivo é claro, incentivar o autocuidado e mostrar que saúde também é coisa de homem. Por isso, as unidades básicas de saúde de Manaus, as chamadas UBSs, estão com atendimento reforçado, oferecendo consultas médicas, odontológicas, aferição de pressão e glicemia e cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal para eles. Também estão sendo ofertadas atividades físicas e testes rápidos para sífilis e HIV, entre outras atividades. E tudo isso de forma acessível e gratuita. Segundo Rosângela Castro, que é diretora do Distrito de Saúde Leste, essa é uma chance de ouro para que os homens deixem a vergonha de lado e cuidem da saúde com mais frequência. Na Zona Leste nós temos 3 unidades que atendem das 7 da manhã até as 21h, que é Alfredo Campos, Amazonas Palhano e também Leonor Brilhante. Essas 3 nossas unidades, elas são de horário ampliado, e as outras unidades funcionam até às 17 horas. Então, as nossas unidades hoje, né, como sempre, estão abertas para atender todo o nosso público. E você, homem que está nos assistindo, que está nos acompanhando, vem e não perca essa oportunidade para fazer os seus exames. A enfermeira Ângela Moreira, que é gestora da unidade, lembra que os homens precisam se consultar pelo menos 2 vezes ao ano, e hoje o foco é todo deles. Hoje é o dia deles. Eles podem vir, que nós vamos estar aqui para acolhê-los. Não precisa passar na recepção, não precisa entrar em fila. Basta eles virem direto para cá que nós estaremos atendendo. Eles só precisam trazer o cartão SUS e um documento que identifique eles com foto. E nós estaremos aqui o dia todo oferecendo diversos serviços para eles. Estamos oferecendo teste rápido, consulta médica, consulta de enfermagem, vacinação, exames, se eles precisarem. Nós temos aqui um serviço de ultrassom que já pode até atendê-los hoje, se assim o médico solicitar. E tem mais, além dos atendimentos, são realizadas palestras com orientações sobre nutrição, prevenção de doenças, combate ao cigarro e ao álcool e também à obesidade. E tudo isso para dar aquele empurrãozinho na mudança de hábitos. Seu Juscelino Guimarães, de 69 anos, por exemplo, falou bonito. E ele lembra que saúde tem que vir sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o homem tem que se cuidar, né? Que o homem que é o esteio da casa. Se o homem quebrar, acabou com a casa, né? Então, em primeiro lugar, saúde. Homens, vocês têm que se cuidar. O que é próstata? Eu
não sei nem o que é isso. É próstata. O que é diabetes? Eu não sei nem o que é isso. O que é negócio de hipertensão? Eu não sei o que é isso, porque eu me cuido. Tá entendendo? Eu jogo isso fora de mim. Então, saúde é compromisso de todo dia e o homem que se cuida mostra realmente essa força de verdade, né? Sim. Volto com vocês. Valeu, Giné. Tá vendo, viu, Carlão? E lá tem que ir, tem que se cuidar. Homens de plantão, vamos lá, tá? Prefeitura fazendo essa daí pra gente. Agora 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Crunha em 100,7, participe conosco do programa 18 horas, 994887592. É o seu contato aqui via o WhatsApp com o programa e as nossas redes sociais. Visite lá, @18horasnews. Mix. Política. Vamos de política, Carlão, com Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Boa noite, senhores. Então, Nathalie, vamos lá. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos golpistas. Bolsonaro foi apontado como principal articulador, né? O maior beneficiário e autor dos mais graves atos. Nathalie, agora, o que acontece depois dessa decisão, desse pedido de condenação do ex-presidente? Não quer dizer que ele vá ser condenado, né? Ainda tem aí uns processos, não é isso? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cheguei, Karime, para atualizar aí sobre esse caso que envolve muita polêmica, né? Afinal de contas, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, caso ele seja condenado, Karime, ele pode responder até 43 anos de prisão, caso aí a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aplique as penas máximas dos crimes listados pela Procuradoria-Geral da República. Eu não estou dizendo que ele pode pegar isso aí tudo, não. É casos... É o máximo, mas ainda há mas ainda processo. cabem muitos e muitos recursos, né? Isso tudo, essa discussão voltou à tona, porque na noite dessa segunda-feira, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonetti, né, entregou ao ministro Alexandre de Moraes as alegações finais da ação penal contra o chamado Núcleo 1 da trama golpista, como eles intitularam toda essa situação, que inclui aí a cúpula do esquema que, segundo a Procuradoria-Geral da República, tentou a ruptura ali democrática do nosso país. Nesse documento entregue aí pelo Gonet, ele reforçou o papel central do Bolsonaro na tentativa de golpe, Karime, naqueles atos que teriam começado em 2021 e acabou ali terminando realmente nos ataques à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Entre os crimes apontados aí pela Procuradoria-Geral da República estão organização criminosa armada com pena de 3 a 8 anos, que pode chegar até 17 anos de prisão, caso sejam comprovados os casos mais graves aí. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos, e golpe de Estado com punição de 4 a 12 anos. Se somadas tudo isso aí, pode chegar àquela pena máxima aí que a gente falou logo no início, que é de 43 anos de prisão. Mas aí tem todos um agravante. Afinal de contas, vale a gente reforçar e relembrar que em 2016 o Bolsonaro sofreu um ataque, né? E aí por conta desse ataque, por já ter uma certa idade, ele pode recorrer aí para cumprir a pena em regime domiciliar, assim como fez o ex-presidente Fernando Collor, né, ao ser condenado em maio deste ano, já que o Código Processual e Lei de Discussões Penais permitem aí essa possibilidade para idosos e pessoas doentes que estejam ali em regime aberto, mas sempre respeitando critérios rigorosos. Vale a gente reforçar, né, Karime, que o Bolsonaro, ele tem a saúde muito fragilizada, volta e meia. Sim, a gente vem vendo aí que ele passa por intervenções cirúrgicas e tudo. Olha só, Kennedson, só que em meio a toda essa confusão, quem voltou a falar sobre o Bolsonaro hoje foi o Donald Trump, tá? Que ele afirmou que ele não é amigo do Bolsonaro, mas que é uma pessoa
que ele conhece e, segundo ele, é um homem que lutou muito pelo povo brasileiro e ele falou uma frase, Nathalie, que foi muito interessante, que ele disse assim, olha, eu não deveria ser amigo do Bolsonaro porque ele foi muito duro comigo nas negociações, e eu conheço os homens honestos e eu também conheço os homens corruptos. Isso daí foi um detalhe muito bem falado, inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre essa repercussão, Nathalie, mas daqui a pouquinho eu vou deixar esse assunto daqui. Bom, vamos lá. Eu ia justamente tocar nesse ponto aí, mas o Keneton já me adiantou, mas ele disse que todas essas decisões para ele seriam ali lamentáveis, Karine. Isso segundo Donald Trump. Bom, vamos lá. O que acontece agora? As defesas vão ter última oportunidade de apresentar argumentos e provas antes do julgamento. Gente, ainda tem um julgamento aí. O que não falta são argumentos. Vai passar por julgamento. Aí o prazo de 15 dias, né, contado de forma sucessiva. Ou seja, ainda existe aí o julgamento. Somente no final do julgamento é que Bolsonaro e os demais réus podem ser condenados ou não, né? Ainda assim, uma eventual prisão depende do tamanho da pena e da análise de todos os recursos das defesas, isso levando em conta a situação da saúde de Bolsonaro, como a Nathalie mencionou. Beleza, voltando aqui pra terrinha, quem paz, essa é da Maria do Carmo, inclusive pegou muita gente de surpresa. Ela é pré-candidata ao governo do Amazonas pelo PL, tem o apoio do Bolsonaro, mas decidiu contratar um marqueteiro já com um histórico aí no Partido dos Trabalhadores, que é o PT, e até na campanha do presidente venezuelano Hugo Chávez, esse marqueteiro participou. Isso será um tiro no pé para uma base conservadora, o que se diz de direita, trabalhar com um marqueteiro com um viés de esquerda? Então, Carlão, as pessoas que estão ali nos bastidores já têm revelado, né, um pouco da insatisfação, pegou muito mal ali entre esses conservadores do Amazonas, porque essa escolha da Maria do Carmo, da professora Maria do Carmo, para o marketing da campanha, muito também tem refletido em relação a quem é essa personalidade, que é o marqueteiro Jorge Wilde Silva de Oliveira. O problema é que, como você mencionou, ele já fez campanhas pro PT, ele publica várias fotos ali com Lula, Dilma, também fala muito bem do Fernando Haddad, ou seja, ele está ao lado de pessoas que a Maria do Carmo nesse momento se posiciona contra, ou seja, é aquela situação meio sobre a incoerência, né, Carlão, sobre fala mal, mas tô com pessoas que têm o mesmo viés ideológico e agora essa pessoa é responsável por gerir a campanha dela. Lembrando também que o Jorge, ele nunca comandou uma campanha sozinho, viu? Ele era coadjuvante na reeleição, inclusive do governador Wilson Lima em 2022. Agora, Carlão, saindo um pouco desse assunto sobre da nossa terra, eu queria falar sobre o assunto nacional também, Carlão, em relação ao aumento das vagas para os deputados federais. Você lembra desse assunto? Sim, é claro. Lembra que os deputados ali, eles aprovaram, o Senado também aprovou isso daí, só que tem uma coisa, o presidente Lula, ele ainda não bateu o martelo, mas a tendência, Carlão, já é de negativa. Claro. A tendência é que ele não sancione o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. O projeto, como já mencionei, ele foi aprovado no Congresso, ele fez ali, foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal, baseada no censo de 2022, e com essa nova distribuição, 9 estados eles ganhariam novas cadeiras a partir de 2026. Só que o que já foi mencionado é que o presidente Lula, ele ainda não está muito confiante em assinar esse documento, não está confiante em deixar passar adiante esse projeto, e aí com isso o cenário começa a mudar um pouquinho, né, para evitar esse desgaste com o governo e ao mesmo tempo não cometer um ato ali impopular. O Lula, ele deve optar por não vetar e nem sancionar essa lei. Nesse cenário, o prazo ele vence agora no dia 16 e o projeto passa a valer diretamente com a promulgação pelo Legislativo. E a questão é claro, é muito clara, Carlão. Essa decisão ela é política, só que de um outro lado evita o confronto com o parlamento. Ok, vamos voltar aqui para a Câmara, Nathalie. Tem mais uma polêmica envolvendo o vereador Elan Aleccar. Ele nega que a esposa dele seja funcionária fantasma lá da prefeitura de Eirunepé. Mas a nomeação lá no interior está levantando muito questionamento, não é isso? É isso, Karime. A gente falou desse assunto ontem, sim, né? Trazendo aí que a médica Ruismaira né, Carlão? Ruismaira Magalhães da Mota apareceu na
folha de pagamento lá da Prefeitura Municipal de Eirunepé, ganhando nada mais, nada menos, Karime, que mais de R$14 mil de salário. Só que lá, ninguém nunca ouviu falar da médica, né, da Ruiz Mayra. Mas aí, o seu esposo, o marido dela, o vereador Elan Alencar, da Câmara Municipal aqui de Manaus, saiu em defesa e disse que está sendo atacado por opositores, tanto em Manaus quanto em sua cidade natal. Isso porque o vereador é lá do município de Eirunepé. E segundo ele, essa contratação da esposa dele faz parte de atendimento de moradores de Eirunepé que realizam seu tratamento fora de domicílio, ou seja, ela estaria atendendo aqui em Manaus pessoas que vêm do município de Eirunepé. Mas isso não é assim que funciona. A pessoa, quando é transferida para cá, para Manaus, é o médico que está aqui em Manaus que vai atender. Não tem um médico especificamente para isso. Existe até um pagamento do tratamento fora de domicílio, TFD e tudo. A pessoa passa a receber por isso. Mas o vereador Elan Alencar explicou que a esposa dele atua na prestação de serviços da saúde como parte de uma representação oficial do município aqui em Manaus. É uma outra tratativa. Oferecendo acompanhamento médico, apoio social, fornece medicamentos e assistência psicológica aos pacientes quando saem de Eirunepé e vêm fazer tratamento aqui na capital. Foi essa a explicação dada pelo vereador, Karime. Então, tá bom. Olha só, o presidente Lula, que vinha aí caindo nas pesquisas de aprovação depois de toda a polêmica sobre a taxação do presidente americano, né, o Trump lá, ele reverteu esse quadro e teve uma melhora na imagem. É possível isso? Por quê? É muito possível, Carlão, porque a esquerda brasileira ela estava com poucos assuntos que de fato ganharam proporções, né? Ganhavam proporções naquela época. E com o assunto da taxação, a esquerda ela teve esse assunto que de fato mudou o cenário para o presidente Lula. Isso tem sido discutido muito, inclusive pelos aliados de Lula. E essa pesquisa que foi divulgada pela Atlas Intel, ela foi divulgada hoje, gente. Ela revela que a maioria dos brasileiros apoia uma resposta do governo Lula contra essa tarifa de 50%. 51,2% dos entrevistados defendem uma retaliação econômica aos Estados Unidos, enquanto 40,9% são contrários. A maioria, que é mais de 62%, gente, dos brasileiros, acredita que as sanções de Trump contra o Brasil são infundadas e também eles defendem como resposta à inquisição de novas tarifas contra os produtos norte-americanos. Do outro lado, o Lula ali disse que a taxação ela é uma represália política, né? Isso é o que foi muito debatido, que o Trump, na realidade, ele estava discutindo sobre política em um assunto que pode impactar a vida de milhares de tanto americanos como também brasileiros, né? Agora... Só que a questão, Carlão, é que a gente tem ali também o outro lado, né? Por exemplo, a Atlas Intel também mostra que 61,1% dos brasileiros dizem que o Lula representa melhor o Brasil que o Bolsonaro. Então, a gente já começa a ver que as pesquisas indicam e o número de pessoas que afirmou isso foi de mais de 2.800 pessoas entre sexta-feira e domingo. Então. Essas pesquisas foram realizadas. O fato é que pode mudar sim. E talvez ali aquilo que tanto a família Bolsonaro tinha de que esse assunto seria para ele se tornar um salvador da pátria, na realidade acho que foi parece que o tiro foi no pé e a esquerda que ganhou foi no com pé isso. Porque soube manobrar direito, a esquerda manobrou bem esse assunto. Essa é a realidade. Mas essa é uma realidade que já faz mais de 4 anos. Se não aprendeu há mais de 4 anos... Aí, meu filho, foi um tiro no pé feio mesmo, porque é impopular essa medida e ainda as primeiras frases do presidente americano para explicar o porquê dessa tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros nos Estados Unidos, ele defendeu e falou do Bolsonaro. Então pronto. Associou, aí todo mundo... foi mal. Pois aí foi a fala do presidente Donald Trump e ele cansa de elogiar o Bolsonaro, aí pronto, não tem como reverter essa situação. Mas a gente tem que ver realmente qual é o problema e atacar o problema. Eu acho que tem muita coisa que fica... Bom, enfim, aí é um longo o problema assunto, tá claro, o presidente falou, vocês são contra o Bolsonaro, eu sou a favor, vou taxar vocês. Foi isso que ele disse. O problema é que a gente tá flertando com um monte de... Bom, enfim, só várias, bicho, é difícil. Vamos lá. É uma situação que demora muito. Nesse caso foi isso. Agora, se é retaliação, porque o Lula está fechando acordos com a China, com a Rússia, enfim, mas o caso é que os caras souberam aproveitar Donald Trump levantou.
Gente, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou mais do centrão. Estamos aqui só jogando os fatos. Eu sou mais Brasil. Segue o baile, Carlão? Vambora. E vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Obrigada pela participação, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a polícia apreendeu hoje o segundo envolvido no assassinato do rapaz Fernando Vilaça. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, dando um giro no trânsito agora, hein, Karime? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite, 6h37. Como está a volta para casa, André? Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão, aos ouvintes. A gente tem informações do trânsito pela Avenida Djalma Batista, sentido centro-bairro, a volta para casa nesse momento, 6h37. O trânsito tá moderado, não tá muito aquele trânsito pesado, e assim também se repete na Avenida Constantino Neto, também no sentido centro-bairro, também com trânsito moderado, não tá aquele trânsito tão pesado como a gente costuma ver no dia a dia. E também no sentido da Avenida Brasil, na verdade, na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, o trânsito também segue trânsito moderado. Tem muitos veículos pela via, mas nada aí que impeça, né, do fluxo seguir normalmente por essas vias, Karime e Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A terça começou com um sol forte e tivemos um dia de sensação térmica alta e aquela sensação abafada que a gente já está acostumado. Mas agora à noite o tempo fica firme, com céu limpo e poucas nuvens e sem previsão de chuva para a noite dessa terça-feira. E vamos falar sobre o clima de amanhã, 16 de julho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, pela manhã o sol vai dar lugar a um céu bastante encoberto, com muitas nuvens e chance de chuvisco leve logo pela manhãzinha. No decorrer do dia, a temperatura aumenta com uma alta sensação térmica também. E já à noite, as nuvens voltam a cobrir o céu, deixando a temperatura mais agradável e dando chance para pancadas de chuvas passageiras. O resumo do termômetro dessa quarta é a temperatura variando entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 65% a 95%. Muitíssimo obrigada, Vanessa Lima, com a previsão do tempo pra gente. Legal, Vanessa. 18 horas. Olha lá, o nosso Rio Negro desceu 2 centímetros e hoje está em 28 metros e 93 centímetros. E enquanto isso, no estado, a cheia dos rios no Amazonas segue trazendo prejuízos. Exato, Carlão. Só pra gente ter uma ideia, 4 mil pequenos produtores rurais de 24 municípios já tiveram suas lavouras afetadas pela cheia. Gente, eles perderam toda a produção. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, que é o IDAM, está fazendo um levantamento completo das perdas e os números ainda podem aumentar, Karime. Sem dúvida, Carlão. E entre as plantações mais atingidas estão a mandioca, banana, feijão, melancia e até hortaliças. E como muito produtor trabalha em áreas de várzeas, fica muito vulnerável, claro, quando as águas sobem. Segundo o Instituto, o relatório da Defesa Civil, em todo o estado, 42 cidades estão em situação de emergência e mais de 530 mil pessoas foram afetadas diretamente pela cheia. 6h40 em Manaus. Mix. Vamos falar sobre a atualização do caso do rapaz Fernando Vilaça, que foi brutalmente assassinado por homofobia. A polícia prendeu hoje o segundo envolvido no crime. Exato, Carlão. E o repórter André Meirelles está acompanhando o caso. Traz agora mais detalhes pra gente, essa atualização. Boa noite, André. Então, o que acontece agora com o segundo adolescente envolvido no crime? Muito boa noite a todos. Olha, hoje, depois que o segundo adolescente de 17 anos, envolvido aí na morte do Fernando Vilaça, de 17, prestou depoimento ao delegado titular da delegacia em apurações de atos infracionais, que é o delegado Luiz Rocha, esse adolescente foi encaminhado à unidade de internação provisória, onde vai permanecer à disposição do Juizado da Infância e Juventude Infracional. A Polícia Civil atribui que ele é o suspeito de ter dado
alegado golpe fatal contra Fernando, que foi espancado e morreu em consequência dos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, os 2 adolescentes apreendidos são primos. Fernando ele foi espancado com golpes na cabeça que causou traumatismo craniano no dia 3 de julho na rua Três Poderes, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste aqui de Manaus. Ele foi internado em estado grave e morreu no dia 5 no hospital. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, disse que o jovem vinha sendo vítima de injúrias homofóbicas por parte do grupo que o atacou. Eles podem pegar até 3 anos de internação. O advogado da defesa da família de Fernando, o Alexandre Torres, disse que agora as investigações estão prestes a ser concluídas. As investigações agora seguem no seu caminho normal, de maneira célere, e já caminham para o seu final. Ontem nós chegamos a fazer o reconhecimento dos envolvidos por parte dos familiares que presenciaram efetivamente as agressões e foram induvidosamente reconhecidos nesse ato formal perante a autoridade policial. Sendo assim, a família manifesta profunda felicidade e uma sensação de que a justiça está sendo feita. Agora os adolescentes apreendidos vão responder por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e injúria homofóbica. Eles estão na unidade de internação provisória, onde ficam à disposição da justiça, podendo ficar no máximo 3 anos internados. Volto com vocês. Ok, André Meirelles, 6h43. 18 horas. Olha só aí, um passo importante, Karime ouvintes, foi dado aqui no Amazonas no combate à violência contra a população LGBTQIAPN+. Depois do caso trágico do jovem Fernando Vilaça, entidades se reuniram na Defensoria Pública para discutir a criação de um comitê estadual para enfrentar essa violência. Exato, Carlão. E esse comitê faz parte de uma agenda nacional do Ministério dos Direitos Humanos, que quer fortalecer políticas públicas e ampliar a proteção às pessoas LGBTQIAPN+. E para trazer mais detalhes a respeito dessa reunião e explicar como esse trabalho vai funcionar na prática, a repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Nessa segunda-feira, a Defensoria Pública do Amazonas se reuniu com várias instituições para criar um comitê de combate à violência contra pessoas da comunidade LGBT. Esse encontro foi convocado pelo Ministério dos Direitos Humanos depois da morte trágica do jovem Fernando Vilaça, de apenas 17 anos. Com a apreensão do segundo adolescente envolvido no caso, a Defensoria Pública reafirma o compromisso de garantir a aplicação rigorosa dos direitos infanto-juvenis, oferecendo assistência jurídica, tanto aos envolvidos quanto à família de Fernando. A reunião aconteceu na sede da Defensoria e contou com parcerias com escolas e assistência social. A ideia é criar um comitê forte que precisa estar ligado ao Ministério dos Direitos Humanos para poder ganhar força nacional e, quem sabe, virar exemplo para outros estados. A advogada Fernanda Monteiro comenta sobre quais ações práticas o comitê precisa tratar. Essa iniciativa, ela vem iniciando na raiz escolar. Então, o que tem que ser feito? As crianças, elas precisam ter acesso à educação, a conhecimento, né? Entender sobre o respeito, não somente sobre a violência às pessoas LGBT, mas também para não cometer crimes, né? Como bullying, a questão do racismo, a questão de tudo. Então, assim, o que nós precisamos hoje é falarmos de uma forma respeitosa, né? Dentro de cada faixa etária, não é sobre explicar como funciona o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mas saber respeitar a vontade e a escolha de cada um. Porque esses casos não podem ficar só na dor. É hora de agir, de prevenir e de proteger quem mais precisa. O comitê também quer melhorar como
os dados são registrados. Hoje, quem levanta essas informações geralmente são pesquisadores ou grupos da sociedade civil. E muita coisa acaba sendo oficialmente não contada. Sem esses dados, fica difícil propor políticas públicas que realmente atendam às necessidades das pessoas. Além disso, outras ações já estão acontecendo no estado. Tem o Plano Amazonas pela Diversidade da Sejusc, que busca garantir os direitos das pessoas LGBT, e a SEDUC, que está criando materiais educativos para ajudar escolas a lidar com temas como homofobia, identidade de gênero, com mais sensibilidade. É um trabalho que parte do coletivo e do compromisso com a vida e com a dignidade. Boa. Volto com vocês. Obrigado, Vanessa Lima, 6h46. 18 horas. Olha só aí a polícia, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O Conselho, decidiu suspender o deputado André Janones do Avante de Minas Gerais. 3 meses, A Karine. gente tratou desse assunto ontem, não é, Carlão? A punição foi por causa de um episódio em que Janones xingou o deputado Nicolas Ferreira, do PL, com termos ofensivos e palavrões enquanto ele falava na tribuna. A confusão aconteceu no mesmo dia do anúncio do tarifaço de Trump contra o Brasil. Olha só, foram 15 votos a favor da suspensão e 3 contra. O Conselho chegou a propor uma pena de 6 meses, mas reduziu para 3 para ficar no mesmo padrão de outras punições recentes. Bom, o deputado Janones disse que não foi avisado da sessão, mas o sistema da Câmara confirmou que ele leu o e-mail de convocação. No fim, ele compareceu e fez uma defesa irônica, dizendo que chamou Nicolas de Nicole por respeitar como ele se identifica, fazendo uma referência a uma polêmica antiga do deputado. Ele colocou uma peruca loura, né, Carlão? Sim, falou né? lá, enfim, ele fez referência a esse episódio do deputado Nicolas. A partir de amanhã, Janones fica afastado do mandato. O suplente não assume e os funcionários do gabinete vão ficar sem salário. O deputado Janones diz que vai recorrer, mas a avaliação nos bastidores é de que um recurso pode agravar a situação e até levar à cassação no plenário. Além desse caso, Janones também responde a outros processos por declarações polêmicas, um inquérito sobre suspeita de rachadinha e uma ação na justiça por violência doméstica. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal deflagrou a Operação Guardiões da Infância na manhã desta terça-feira, que cumpriu 3 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no conteúdo de pornografia infantil. E foi aqui em Manaus, Karine. Sim, Carlão, os alvos, que moram todos na mesma casa, são suspeitos de armazenar, produzir e divulgar conteúdo com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. O repórter André Meirelles acompanhou essa operação e traz agora mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, como os suspeitos foram localizados? Bom, a Polícia Federal disse que por meio de uma investigação da análise preliminar realizada por um sistema próprio do órgão, que realiza a varredura por meio de tecnologia restrita a presenças de imagem contendo cenas de abuso sexual de crianças sob posse dos investigados, foi possível então descobrir o crime e também localizar os suspeitos. Muito boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes. Olha, na casa onde foram localizados os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, os agentes da Polícia Federal apreenderam equipamentos eletrônicos que vão ser analisados para apontar se são usados no armazenamento, produção e também compartilhamento de conteúdo de pornografia infantil. O endereço onde ocorreu essa operação também não foi divulgado. A Polícia Federal disse ainda que os suspeitos que não foram presos podem responder por armazenamento, produção e compartilhamento de imagens contendo cenas de abuso sexual infantil e possivelmente outros crimes que vão ser apontados no decorrer do inquérito. E para a gente entender como funciona o crime de material de pornografia infantil, eu conversei com o advogado criminalista Luan Mendes, que explica quando acontece o crime e qual a pena para quem comete. Crianças. E aí nós podemos falar do estupro de vulnerável, corrupção de menores, exploração sexual de menor, pornografia infantil de menor, seja na produção, na venda, na divulgação, na posse ou até mesmo no armazenamento desse conteúdo. E todas as condutas são previstas como crime, alguns deles até considerado crime hediondo, como é o caso do estupro de vulnerável, e com punições que podem chegar a mais de 15 anos, dependendo do contexto praticado, e que o agente responderá inicialmente em regime inicial fechado. Volto com vocês. Ok, obrigado pelas informações, André Meirelles, 6 horas e 50 minutos. 18 horas.
Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,45%, cotado aos R$ 5,55. O euro fechou em queda de 1,04% aos R$ 6,44. O Bitcoin fechou em queda de 3,13% aos R$ 648.515. E o Bovespa fechou em queda de 0,03% aos 135.341 pontos. O INSS anunciou hoje que 339 mil aposentados e pensionistas já assinaram um acordo de ressarcimento dos descontos associativos indevidos. O pagamento acontece por ordem de adesão a partir do dia 24 de julho, com depósitos diários para até 100 mil pessoas. Olha só, escuta essa. A produção industrial do Amazonas teve a maior redução dos últimos 12 meses, registrou uma queda de menos 3,3% em relação ao mês de abril. A repórter Odineia Araújo está com esse levantamento que foi divulgado hoje pelo IBGE. Odineia, boa noite mais uma vez. Então, a coisa não está tão boa assim para a indústria local, não é isso? Não está. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção industrial caiu 3,3% em relação a abril, como vocês falaram. E sabe o que significa isso? Foi a maior queda dos últimos 12 meses. Infelizmente, o Amazonas ficou entre os 3 piores resultados do país nesse período, ao lado da Bahia e do Mato Grosso, como explica o chefe de disseminação de informações do IBGE no Amazonas, Luan Rezende. A produção física industrial do Amazonas em maio foi um centro de destaques negativos. Foi a 4ª variação negativa este ano, foi também a maior redução nos últimos 12 meses e colocou o estado entre os 3 piores no índice que compara o mês corrente com o mês anterior. O resultado ficou bem abaixo da média nacional, que também foi negativo, mas bem mais branda. Outras 6 unidades da federação tiveram variações negativas no índice. Enquanto isso, outros estados, como o Espírito Santo e Ceará, tiveram bom desempenho e até cresceram. E tem mais, quando a gente compara maio desse ano com maio do ano passado, até houve um respiro na indústria do Amazonas. A produção cresceu 1,9%, mas é menos da metade do crescimento registrado em abril. No acumulado de janeiro a maio, o saldo ainda é negativo, menos 0,8%. E no acumulado de 12 meses, segundo Luan Rezende, chefe de disseminação de informações do IBGE, o Amazonas subiu um pouquinho, 1,7%, mas ainda abaixo da média nacional, que foi de 2,8%. No índice que compara o mês com o mesmo mês anterior, a variação foi positiva, mas correspondeu a praticamente metade da variação nacional registrada. Já no índice de variação acumulada no ano, o estado teve o 5º resultado negativo consecutivo de 2025. Ou seja, comparando a variação acumulada dos 5 primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado, a indústria está tendo um pior desempenho em 2025. E o que cresceu por aqui então? A boa notícia vem da fabricação de produtos químicos, que teve um super salto de 36,5% só em maio. Máquinas e equipamentos também mandaram bem, com alta de 22,4%, mas a produção de bebidas e a indústria extrativa desceram a ladeira com quedas de mais de 10% no mês. A média móvel trimestral ficou em 0,4% no Amazonas, o dobro da média nacional. Mas essa média vem diminuindo devagarzinho desde março, o que mostra uma tendência de desaceleração, ou seja, a indústria amazonense está enfrentando um momento de altos e baixos. E os próximos meses vão mostrar se essa maré começa a virar de vez. Volto com vocês. Obrigada, Odineia Araújo. São números até preocupantes, né, Carlão? É uma situação, né, Karime? É complicado. Inclusive, olha só, trazendo mais uma notícia que é preocupante aqui no Distrito Industrial de Manaus. A Britânia Eletrodomésticos, responsável pela marca Philco, demitiu 800 funcionários da fábrica na capital, Karime. Fácil não, viu, Carlão? Segundo a empresa, o motivo foi a queda nas vendas de produtos como televisores, fornos de micro-ondas, especialmente nesse período sazonal, que frustrou a expectativa de crescimento nesse ano de 2025. Olha, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, disse que esses 800 postos de trabalho representam cerca de 30% da força de trabalho da unidade da Philco aqui em Manaus. Não é fácil, viu?
E ele ainda destacou, Carlão, que outras empresas do setor, mesmo com acúmulo de estoque, fizeram apenas ajustes pontuais sem demissões em massa. Por isso, para ele, esse episódio foi considerado incomum e preocupa aí os trabalhadores da categoria, sem dúvida alguma. Com certeza. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, 6h56, vamos agora de giro esportivo. Karime abrindo já o nosso campo de jogo com uma bomba no futebol internacional, Karime. Que tem será? Português de Malaikuia de volta para a Arábia. Nosso querido Mr. Jorge Jesus está de volta à cena, mal esfriou o banco no Al Hilal e já está lá em Riad, mas agora para treinar o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr. E dizem que foi o próprio Cristiano Ronaldo que deu um pitaco e pediu a contratação do Mister, tá? Beleza. Agora é ver se esse duo, né, essa dupla maravilhosa vai render muitos títulos ou se vai dar zebra lá no deserto. Mas eu acho que são duas joias, acho que vai render muitos títulos, hein, Carlão? Sim, Karime, olha só, o teu Mengão aí tá aí com o banco vazio. Pedro está fora da lista de relacionados mais uma vez. Carlão, Karime, é uma treta feia essa. Ele foi arrumar confusão logo com o técnico. O que ele quer, né? Bom, vamos lá. Sem Pedro, o Flamengo vai contar com Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Plata, Matheus Gonçalves e o Wallace. Gente, ele tá bem, tá? Tá bem. Vamos ver sobrevive aí. Vamos ver o resultado dessa partida contra os Santos no Brasileirão. Sou Santos desde criancinha. E da Inglaterra vem notícia de contrato bilionário. Manchester City renovou com a Puma até 2035. Esse contrato é de 750 milhões de reais por temporada, ou seja, um vestuário aí de craque, né? Um vestiário de craque e uma fortuna em chuteira e também em camisa. Só milionária mesmo, viu? Milionária. Bom, e para fechar aqui na terrinha com nossa onça pintada, o Amazonas Futebol Clube já está em campo na Arena Pantanal contra o Cuiabá pela Série B. A missão é tirar o time da zona de rebaixamento e finalmente trazer a primeira vitória como visitante. Vai ser um jogo duro, mas a gente segue, é claro, na torcida. Claro, Karime, 6h58. 18 horas. E agora nós vamos dar aquele giro final no trânsito em Manaus, Karime. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa nas ruas de Manaus. André, boa noite. Trânsito. Fazendo aqui aquele giro pelo trânsito na Avenida Constantino Neri com a Álvaro Maia, o trânsito segue com boa fluidez neste momento. Na Avenida Humberto Calderaro, a Antiga Paraíba com a Rua Alberto Costa Lins, o trânsito é moderado por ali. Na Avenida Floriano Peixoto, próximo a 7 de setembro, fluxo tranquilo e trânsito está fluindo bem. E também na Avenida Maripiranga, perto ali do Hospital 28 de Agosto, o tráfego está limpo, com excelente fluidez. Karime, Carlão, volto com vocês. Até amanhã, boa noite. Boa noite, André Meirelles. Até amanhã. Beleza, André. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o jornal Folha de São Paulo informou hoje: os ministérios do Transporte e do Meio Ambiente e Mudança do Clima do governo Lula chegaram a um acordo para elaborar um plano para a pavimentação da BR-319. Não há dúvida de que a rodovia que liga Porto Velho a Manaus é um dos maiores anseios da população amazonense. O plano cria um cronograma de ações de proteção ambiental e de desenvolvimento para os moradores do entorno, e o objetivo é viabilizar o licenciamento do asfaltamento com a promessa de não repetir o padrão histórico de destruição ambiental. A BR-319 tem 882 quilômetros de extensão e é, hoje, a única rota rodoviária de saída possível para quem vive aqui em Manaus. Hoje, os primeiros 200 quilômetros da rodovia a partir de Porto Velho são pavimentados. Em seu outro extremo, a partir de Manaus, 250 quilômetros da estrada também tem asfalto. Aí, o governo vai ter que derrubar a decisão da Justiça Federal que suspendeu a licença prévia para o
asfaltamento da estrada. A decisão foi tomada devido a inconsistências legais, técnicas e ambientais no processo de licenciamento. A vontade do governo de tocar o projeto de forma ambiental sustentável é muito boa para o Amazonas, mas cansado de promessas, o povo aí mantém, né, no ar a pergunta de sempre: será que agora vai, Karime? É a pergunta que não quer calar, né, Carlão? Isso aí, cara. A gente segue na esperança, vamos seguir otimistas. 7-1. Boa noite, gente, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.